Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a personalização que eu estou utilizando atualmente, que como vocês podem perceber tá muito linda, né? Modéstia à parte. E além disso eu vou estar respondendo algumas das dúvidas de vocês em relação à personalização e algumas opções que eu utilizo aqui no meu celular. Mas antes do vídeo começar, muito obrigada pelos inscritos do nosso canal, gente. Muito obrigada de verdade, tá? Vocês são incríveis. E não se esqueça de passar em nossos vídeos anteriores do canal, porque eles estão muito legais, tá? Tenho certeza que vocês irão amar cada videozinho que tem aqui disponível. E também não esquece, gente, de já estar deixando seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque é muito importante. E fazendo isso, você não perde nenhum envio que eu postar aqui no canal. Dito isso, vamos pro vídeo. Bom, e como podem perceber, a estética que eu escolhi para a personalização de hoje foi a Y2K. Eu acho que é assim que pronuncia, gente, não sei muito bem. Mas é aquela estética que lembra muito New Jeans, por exemplo. Uma estética muito linda, por sinal, eu gosto bastante. Eu vou começar primeiramente mostrando para vocês a minha telinha de bloqueio, tá? Que tá bem bonita, inclusive. Começando então com a tela de bloqueio, atualmente eu estou utilizando esse wallpaper ao fundo, inclusive das meninas do New Jeans, propriamente falando. E ai, gente, eu amei demais. Nossa, tá muito linda. Como podem perceber, eu uni vários elementos aqui da minha tela de bloqueio para que combinasse, né, com a estética mais escura dessa personalização. Enfim, no relógio, gente, eu estou utilizando a fonte do iOS, como não tem muito segredo para vocês, acredito eu, tá? É uma das fontes mais famosas do iOS e que inclusive já tem disponível aqui no canal para vocês estarem baixando e utilizando aí no teu Samsung. Como podem perceber, é essa versão aqui, ó, mais grossinha. E a propósito, esse então é o estilo do relógio que eu estou utilizando atualmente, com as informações de clima acima do relógio. Tudo bem bonitinho. Inclusive, essa cor escolhida para o relógio não foi escolhida por mim, tá? Ela foi uma sugestão aqui da própria tela de bloqueio, que acredito eu que tenha sido pega através do wallpaper. Junto do relógio, eu estou utilizando duas opções de widgets. A primeira é o de relógio, que inclusive muita gente me pergunta como que faz para ter esse widget abaixo do relógio, né, gente? Com o dia, com a hora, enfim. Mas na verdade é muito simples, tá, gente? Porque aqui na própria tela de bloqueio tem essas opções de widgets maravilhosas. Inclusive muita gente me pergunta como eu faço para ter o dia da semana aqui de widget, né? E é aqui nessa opção de calendário, ó. Essa opção aqui, tá vendo? É assim muito simples, tá? Muito simples mesmo. E aqui tem muitas opções legais, ó. De clima, da fase da lua. Eu acho o máximo. Atualmente eu tô utilizando a do relógio. Essa aqui é do relógio mundial. E uma opção de galeria com uma foto em PNG. Para dar esse efeito maravilhoso ali. Além disso, meu cajado de desbloqueio tá no formato da Hello Kitty, como vocês podem perceber. Muito maravilhoso. E isso é algo que muitos de vocês me perguntam muito, mas eu não vou estar respondendo nesse vídeo, tá? Eu vou estar separando um vídeo especificamente para isso, porque é muito mais completo e eu quero trazer mais opções para vocês também. Então não vou estar adentrando muito nisso hoje, mas essa é a opção que eu estou utilizando atualmente. A propósito, gente, o Lockstar atualizou e tem essa nova opção de você poder adicionar um texto na sua tela de bloqueio. Não sei se vocês estão sabendo. Aqui, ó. Você pode estar escrevendo alguma coisa que você queira ou tá colocando algum emoji. Dá um OK. Aqui você pode estar escolhendo a fonte que você quer, baseada nas fontes que você tem instalado no seu celular, seja para tela de bloqueio ou para estar utilizando no celular mesmo. Pode aumentar ou diminuir o tamanho, o alinhamento, a transparência e a cor. E se não quiser mais, é só pegar essa opção e arrastar até a lixeirinha. É bem interessante essa opção, né, gente? Eu gostei bastante. Inclusive, outra novidade que eu encontrei aqui com a atualização do Lockstar foi na opção da animação da digital na tela,
que ao dar um toque em cima, agora tem essas novas opções aqui, ó. No caso, o layout mudou, como vocês podem perceber, do fantasminha, por exemplo. Não era assim antes, tá? Ó, o visual mudou, né? Trocou um pouquinho. E agora você também pode estar desativando as animações, caso você não queira mais. E aí vai ficar totalmente normal, sem nenhuma animação. Porém, eu curto com as animações, tá, gente? Eu acho muito lindo. Então eu vou estar deixando. Enfim, meus amores, então a tela de bloqueio tá assim, bem simples mesmo, tá? Pois eu quis elaborar mais na tela de início mesmo e deixar a tela de bloqueio um pouco mais simples, pra não pesar tanto, sabe? E é isso. Bom, e antes de finalmente eu entrar em detalhes sobre a personalização que eu estou utilizando aqui na minha tela inicial pra vocês, mostrar cada coisinha, cada detalhe, eu gostaria de tirar algumas dúvidas de vocês acerca da minha tela de bloqueio. E nesse caso, muita gente me pergunta como eu faço para ter os modos e rotina ativados aqui no meu celular e mesmo assim essa opção não aparecer na minha tela de bloqueio. Assim como também o player de música, quando eu tô escutando alguma música, né? E até mesmo também o modo não perturbar, que basicamente quando eu tô com essas opções ativadas, elas não aparecem na minha tela de bloqueio. E eu vou ensinar para vocês como está desativando e tendo essa opção também. Bom, e para desativar essas opções é muito simples, é só vocês estarem vindo aqui nas configurações do celular de vocês e na aba de tela de bloqueio. Aqui basta vocês irem na opção de No Bar e aqui vocês têm a opção de estar desativando tudo aquilo que vocês não querem que apareça na No Bar da sua tela de bloqueio. No meu caso eu desativo tudo, tá, gente? Porque eu não gosto que fique aparecendo na No Bar. Até porque, pelo fato de eu ter a digital na tela, toda vez que aparece a No Bar, ela fica no centro da tela, em vez de ficar embaixo, sabe? Então, pra mim, no final das contas, nem compensa ter ela ativada. E além disso, para estar desativando o modo e rotinas atual que você estiver utilizando e o não perturbe, é só estar desativando essas duas opções aqui embaixo, modo atual e não perturbar. Prontinho, ao desativar essas opções, esses modos que a gente desativou não irão mais aparecer aí na sua tela de bloqueio. Enfim, meus amores, é bem simples, né, como vocês puderam perceber. Agora vamos seguir então com a personalização da minha tela inicial. Como podem perceber, na personalização que eu estou utilizando atualmente, eu usei apenas widgets da própria galeria, gente. Sim, de imagens da própria galeria, como vocês podem perceber. Porque tem essas opções, né, elas são bem legais de utilizar, não tem mais bug igual tinha antes, depois das novas atualizações. Esses bugs foram corrigidos, então eu acho que já pode estar utilizando eles normalmente. Eu comecei colocando essa imagem aqui em cima através do widget de galeria, né? Muito bonito, inclusive. Ao lado eu coloquei 4 aplicativos com os ícones personalizados, sendo o YouTube, Instagram, Câmera e a Netflix, que são os aplicativos que eu mais utilizo. No centro eu coloquei essa outra imagem aqui, tá? Com também o widget da galeria. Aqui embaixo, novamente, eu coloquei mais 4 aplicativos pelo Shortcut Maker. Inclusive, muitos de vocês, gente, me perguntam como eu faço para utilizar o Shortcut Maker, mesmo estando na nova atualização da Samsung. E eu já ensinei isso aqui no canal para vocês, tá? Se vocês quiserem, eu posso estar atualizando esse tutorial, porque eu descobri uma forma um pouco mais simples de fazer, mas é basicamente o mesmo processo, tá? De antes. Mas eu vou estar deixando para vocês aí o tutorial aqui no comentário fixado, para que vocês se encontrem mais facilmente e consigam voltar a utilizar o mesmo também. E os aplicativos selecionados aqui embaixo foram Pinterest, Galeria, Telegram e Spotify. E finalizando novamente eu coloquei outro widget de imagem aqui embaixo, nesse caso esse daqui da câmera, muito bonito, através da própria galeria também. E com 2 aplicativos eu fiz essa personalização maravilhosa da minha tela inicial. Simplesmente perfeito, né, gente? Eu amo demais. Bom, a minha tela de aplicativos está assim, com os ícones do iOS 26, que eu já liberei no canal para vocês também, tá? Enfim, caso queiram ter também aí no de vocês. E atualmente o meu teclado tá assim. Que no caso é a versão do iOS que eu ensinei para vocês recentemente aqui no canal. Tanto no modo claro, quanto no modo escuro. Simplesmente perfeito. Outra dúvida que vocês me perguntam bastante é sobre as configurações da minha tela inicial. Nesse caso, vou mostrar aqui para vocês quais que são. Bom, o tamanho do aplicativo eu deixo sempre no centro, porque é médio, né, gente? A média. Eu não gosto nem tão grande, nem tão pequeno.
As etiquetas de aplicativo e widgets estão ativadas, tá? Para que mostre abaixo o nome dos widgets e dos aplicativos que eu estou utilizando na tela inicial. Eu gosto assim, fica bem bonitinho. Estou utilizando a aparência da tela inicial assim, ó, com tela inicial e de aplicativos, mas você pode estar utilizando apenas a tela inicial se quiser. A minha grade da tela inicial e de aplicativos se encontram em 4x6 e a de pasta em 3x4. E eu acho que de importante só tem isso aqui, tá, gente? E mais nada. Nenhuma outra configuração. Vou mostrar também para vocês, por via das dúvidas, as minhas configurações de fonte, tá? Porque vocês sempre perguntam, né? Então eu vou estar mostrando logo para evitar esse tipo de dúvida. Atualmente, gente, eu tô utilizando de novo aquela fonte do iPhone que eu liberei antes para vocês, aqui no canal, tá? A mais quadradinha. Aqui, ó. Aqui, ó, inclusive nessa versão aqui, gente, semi-bold, que inclusive é uma das versões que eu mais gosto. O tamanho de fonte tá na 4ª bolinha, como podem perceber. E o zoom da tela tá na 3ª bolinha, gente. Tudo bem perfeito, do jeito que eu gosto. Aqui as minhas configurações estão assim, ó. Aqui na barra de navegação eu estou utilizando os gestos, em vez dos botões, tá? Que eu prefiro. Já me acostumei a utilizar assim. Inclusive aqui tem essa opção de sensibilidade, gente, não sabia. Que legal. Inclusive, gente, sobre essa opção aqui de baixo, ó, o circule para pesquisar, eu notei que mudou, tá, gente? Atualizou e mudou totalmente o design, ficou bem legal. Em qualquer outro vídeo aí eu trago pra vocês mostrando como ficou agora, tá? Tá bem interessante. A minha DPI atualmente tá em 360, né? Vocês sempre me perguntam sobre isso, inclusive, e atualmente tá em 360 mesmo. Bom, gente, eu acho que é isso aqui nas configurações, não tem mais o que mostrar, né? Vou mostrar só a minha bateria aqui pra vocês como é que tá. Ó, atualmente tá assim. Tô usando a proteção de bateria no máximo. Em 90%, tá? Ou seja, sempre que meu celular carrega até 90%, o carregamento é interrompido. E eu acho que é isso, gente. Enfim, amores, eu acho que é isso, tá? Eu tentei mostrar tudo que eu tinha aqui pra mostrar pra vocês dessa personalização atual e também de algumas configurações minhas, assim como tirar a maioria das dúvidas de vocês, que eu lembrava pelo menos. Inclusive, caso você tenha alguma dúvida sobre personalização ou coisa do tipo, sobre o meu celular mesmo, comenta aqui embaixo, gente, que depois eu vou tentar fazer um vídeo especificamente para isso, para tirar as dúvidas de vocês e tá ensinando também tudo aquilo que vocês desejarem que eu ensine. Então comenta aqui embaixo porque é muito importante, para que assim eu possa estar sabendo. Enfim, meus amores, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!